graça, chuva de unção, amém? Vai orando, vai agradecendo, vai louvando ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por cada irmão, por cada irmã que já chegou neste lugar. Esse culto, ó Pai, nós falamos que é um culto de intimidade com Deus. E aqui temos, ó Deus, a oportunidade, mais uma vez, de te louvar, de te agradecer, Senhor, de bendizer o teu nome, de, Senhor, também com canções, com louvores, declararmos que tu és bom, que tu és poderoso, que a tua glória, Senhor, enche os céus, a tua glória enche a terra, a tua glória enche, Senhor, também a nossa vida. Oh Deus, e o Senhor está neste lugar, Pai, o Senhor está no meio da igreja, a igreja é do Senhor Jesus, e nós invocamos mais uma vez o teu nome, Senhor, como o Senhor nos ensinou, primeiramente, Senhor, declarando a tua santidade, o teu poder, a tua bondade, Senhor, declarando que tu és santo, ó Pai, o teu nome tem poder, o teu nome, ó Pai, ó Deus, está acima de todo nome, ao nome de Jesus, está se dobrando todo o joelho, e toda língua está confessando que tu és o Senhor, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo calor, pelo sol da manhã, pela tarde, pela noite, agora na tua casa, as horas da noite, também as chuvas lá fora, Senhor, oh Deus, que o Senhor tem guardado, aqueles também que têm invocado o teu nome, e temos visto a tua mão, a tua boa mão, Senhor, nos entregando também, Senhor, esta oportunidade de mais uma vez, Senhor, como salvos, como servos, oh Deus, também buscando essa santidade, como santos, Senhor, não perfeitos, mas buscando, Senhor, no processo de santificação, Senhor, ó Deus, a humildade, a mansidão, Senhor, essa justiça que não é nossa, mas é do teu reino, ó Pai, o teu reino, Senhor, que não é comida nem bebida, mas é alegria, é justiça, é paz no Espírito Santo, Pai. Aqui está a igreja que se reúne mais uma vez, Senhor, neste lugar, e declarar, Senhor, nesta comunhão, a tua bondade, o teu grande amor. Perdoa, Senhor, cada pecado confessado, cada um, Senhor, com seu coração quebrantado agora, Senhor, se humilhando, nos humilhando debaixo da tua poderosa mão. É o Senhor que nos dá mais uma vez a oportunidade também, Senhor, de lembrarmos da unção que nós clamamos aqui os 12 dias, Senhor, que a igreja estava aqui, Senhor, e está, Senhor, reunindo, Senhor, e estava declarando a tua unção, Senhor, seja nas bênçãos, seja na renovação, na restauração, seja, ó Pai, na resiliência, na resistência, na dependência, na confiança, Pai, palavra que nós ouvimos aqui no domingo, que fomos, ó Deus, ó Pai, também ministrados pelo teu Espírito Santo, ainda arde em nosso coração essa palavra, que possamos estar, Senhor, obedientes, ó Deus, sempre, ó Pai, ao Senhor, a sua palavra, que possamos estar sempre também, além de obedientes, confiantes, ó Pai, essa confiança mesmo quando as circunstâncias não dizem, ó Pai, que está bem, mas nós não estamos olhando as circunstâncias, nós estamos olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, além de confiantes, essa confiança, Pai, possamos também lembrar que estamos aliançados como igreja, aliançados, ó Deus, com o Senhor, numa aliança eterna, numa aliança infinita, uma aliança inquebrável, esta aliança, Senhor, que não vai ter fim. E esses aliançados, esses que estão também aliançados com o Senhor, estão aliançados com a igreja, em comunhão, Senhor, oh Deus, e assim o Senhor esteja abençoando, fortalecendo cada família, cada alma, Senhor, onde há esse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e possa haver em nós, arder em nós, ó Pai, este sonho, este clamor, oh Deus, essa visão, Senhor, do teu grande amor, de ver todo jovem, de ver, Senhor, toda criança, todo homem, toda mulher, todo idoso, experimentar a alegria da tua salvação, Pai. E essa alegria, Senhor, nós oramos na campanha e oramos mais uma vez pelo Espírito de revelação, Senhor, na vida daquele que está ouvindo a palavra, na vida daquele que está sendo evangelizado, para que ele veja a necessidade de salvação, Pai. Cada nome que está sendo colocado na oração, cada irmão, cada irmã que está colocando o seu amigo, seu colega, o seu vizinho, o seu familiar, ou da sua própria família, Senhor, que possa o
Senhor, iluminar, Senhor, revelar essa necessidade que um dia brilhou no nosso coração, brilhou na nossa alma, e nós, Senhor, oh Deus, o Senhor nos aceitou, o Senhor segurou na nossa mão, e nós agora, Senhor, seguros nas tuas mãos, estamos andando por uma estrada que é boa, iluminada, com sabedoria, Pai, que esse temor do Senhor esteja em nós, arraigados em nossa vida, Pai, oh Deus, também, Senhor, mantendo a nossa essência, mas zelando, Pai, pela salvação, a salvação de cada um, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, tão grande, Senhor, que grande amor nos concedeu, Pai, e assim revelado em Jesus Cristo a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por cada bênção, Pai, nós te louvamos pelo amigo de oração, o Senhor nos deu a oportunidade de orar todos os dias, Senhor, e assim declararmos sobre a vida deles, ó Pai, a tua bênção, a tua graça, o teu grande amor, e assim, Senhor, nós abrimos este culto no nome do Senhor Jesus, ó Pai. E assim, Senhor, te louvamos, e assim te agradecemos, e assim, Senhor, empenhados para te louvar, viemos com o coração aberto, um coração agradecido, um coração sincero, com a vida, Senhor, no teu altar, e assim colocamos mais uma vez em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Abra sua Bíblia aí comigo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. No versículo 5 em diante. E eu quero destacar o final desse versículo 5. Quem for achando aí vai dando glória a Deus. Está na tela também aí, né? Amém? Amém, irmãos? Peço igualmente aos jovens, sejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Só esse finalzinho aí, ó. A gente sabe que tem vários conselhos aqui para o povo de Deus, desde o verso 1, né? Mas aqui no finalzinho ele diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Pode tomar o seu lugar um instante? Nós já vamos louvar ao Senhor. Nós estamos falando sobre a unção de Deus, né? A unção que despedaça o jugo, a unção que é a capacidade de nós, que Deus nos dá para nós passarmos, seja por vitórias, conquistas, ou também por lutas, capacidade que Deus dá. Também unção é poder, poder que o Espírito Santo também deu à igreja, mas falar dessa unção, né? Também nós temos que falar de humildade, irmãos. Nós clamamos aqui também nos 12 dias, e essa humildade é a que vai fazer a diferença. Olha que a palavra diz aqui, finalzinho do verso 5, que Deus não usa os soberbos, Deus resiste, né, aos soberbos. Há uma resistência de Deus quando aquela pessoa, né, nós vamos passando os anos e a gente tem que tomar cuidado olhando para nós, se nós não estamos nos tornando soberbos, se não estamos nos tornando arrogantes, né, naquilo que falamos, naquilo que nós vivemos, naquilo até que pensamos, porque ele diz aqui, Deus não usa, Deus resiste, né, mas a palavra continua e ele diz assim, ó, mas dá graça aos humildes, amém? Então que essa humildade, que possamos cultivar. Se você é um humilde, se você é alguém que está se humilhando, porque depois ele vai falar aqui que essa humilhação é debaixo, né, da poderosa mão de Deus, que nós possamos cultivar isso, né? O que o humilde faz? O humilde pede, e eu sei que cada um dos irmãos pediu aqui na campanha, né? Pediu tantas coisas, fez lá o amigo declarado de oração,
né? E aí você colocou lá a sua necessidade, o seu desejo, fez a cartinha, mas que você possa cultivar essa humildade dentro da sua vida, no seu ser, né? Para que Deus te use poderosamente no ano que chegamos, né? 2026, e continue te usando para a glória e honra dele. Ele continua dizendo aí, ó, se você continuar lendo, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ó, então lancem sobre ele. Nessa noite o Senhor quer que mais uma vez nós lancemos a nossa ansiedade, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que, né, está te deixando atribulado ou até doente, mas conserve a sua humildade e lancem sobre o Senhor, lancem em oração, aqui, lancem, né, no culto a Deus, aquilo que Ele vai estar falando conosco, cada detalhe desse culto, seja no louvor, lance sobre Ele a sua ansiedade. Nós oramos pela unção da cura, mas, né, a doença do século é a ansiedade, é uma doença da alma, porque a pessoa ansiosa, ela não consegue viver a vida de Deus, né? Mas o Senhor está dizendo para nós que possamos lançar, mas para isso precisa se humilhar, para isso precisa, né, se render aos pés do Senhor. Então, mais uma noite de adoração, de louvor, de intimidade com Deus, que possamos nos colocar de pé agora e vamos entregar o melhor louvor, a melhor adoração para o Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, amém? Vamos fazer mais uma oração, o Ministério de Louvor já pode vir e vamos adorar, engrandecer ao nome dEle. Pai, nós entramos, ó Deus, mais uma vez, Senhor, olhando a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, está falando para nós, ó Deus, pedirmos, mas Senhor, nós temos muito mais que agradecer do que pedir. Te agradecemos, ó Pai, por tantos feitos, por tanta vida em nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de acordarmos nesta manhã, desse dia, e chegarmos agora também, Senhor, nesse ar, porque muitos não acordaram. Então nós estamos aqui para agradecer, nós estamos aqui para te adorar, te agradecendo pela mobilidade das nossas mãos, dos nossos dedos, dos nossos pés, das nossas pernas. Te agradecemos, ó Pai, ó Deus, pela vida de Deus em nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fez muito por nós, amando o mundo, já amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te exaltar, para bendizer, Senhor, e pedir sim, Senhor, tantas coisas, mas nós pedimos, ó Deus, que a tua presença, Pai, a tua graça, a tua presença faça a diferença, ó Senhor, na vida dos humildes, porque a tua palavra acabou de dizer para nós que o Senhor dá graça aos humildes, que essa graça, Senhor, ó Deus, possa encher cada um aqui das bênçãos celestiais primeiro, aqueles que estão buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, Pai, ó Deus, buscando, ó Deus, como primeira parte, buscando como primícia, ó Deus, e as outras coisas, nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nós não vamos precisar correr atrás de bênção, elas vão nos alcançar, e aonde colocarmos as plantas dos pés, as nossas mãos, a nossa oração, a nossa vida, o Senhor trará a sua bênção, a tua misericórdia, a tua graça, amém? Você pode aplaudir o Senhor, vamos louvar. Senhor, bem grande, você pode declarar que Ele é grande? Bastante alegria, suas grandes obras não têm fim, amém? Ele é grande, você está aqui para agradecer, então louve, exalte o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, amém? Glória a Deus.
declarar também nessa oração que Jesus nos ensinou, amém? Teu reino vem, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus, Ele é o Pai nosso, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amém? Nós vamos também ofertar, dizimar. Os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 23. Glória a Deus. Mateus, capítulo 23. Teu é o reino, acabamos de declarar, né? Do Senhor Jesus, né? Do nosso Deus, o reino de Deus, poder, a glória para sempre, né? Então, possamos declarar isso com a nossa vida todos os dias. Mateus 23, Jesus faz uma citação sobre o dízimo, né? E está falando que nós consagramos, Mateus 23. Consagramos a nossa vida financeira ao Senhor, na verdade consagramos toda a nossa vida, né? E ele, no meio do ai aqui, Jesus também inclui, né, sobre os judeus também que faziam a prática, né, de obedecer ao Senhor ali no dízimo, mas estavam se esquecendo, desprezando, né, os preceitos mais importantes da lei, que, na verdade, é o que nós acabamos de cantar, o reino de Deus, né? A justiça, a misericórdia, a fé, são coisas abstratas, né? Diz assim, quem achou da glória a Deus? Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Então, no meio dos ais aqui de Mateus 23, né, Jesus ele está falando com os judeus, fariseus, religiosos da época, que eles deveriam fazer isso sem omitir aquilo, né? Porque ele estava falando, ele coloca aqui em duas lacunas, duas colunas, né? A gente sabe que ele coloca os bens materiais aí de uma forma da linguagem da época, hortelã, endro, cominho, né? Ou produtos agrícolas, e depois ele coloca na outra coluna os valores do reino de Deus, valores afetivos, né? Amor, misericórdia, fé, bondade. E aí a gente pode incluir, né, fidelidade, justiça, outros tipos de bens, né? E junto com os fariseus aqui, estavam os discípulos. Jesus ele é tão ético que ele não iria falar uma coisa para os fariseus e não ia falar outra para os discípulos. Jesus fala, e ali não está só os discípulos e os fariseus, tem uma multidão, né? Então é uma citação, a única citação que Jesus faz do dízimo, mas é uma citação que abrange, né, tudo que a gente tem falado aí sobre a nossa vida financeira, e a gente tem olhado o exemplo do próprio Senhor Jesus, que é coerente, né, de falar isso, de ensinar sobre o dízimo, e é uma única citação com os fariseus, a multidão e os discípulos que estavam ali, né? Se fosse algo pesado, né, Jesus ele não estaria dizendo, né, dessa forma como disse aqui, né? Então Jesus é muito coerente, ele não faz acepção de pessoas, amém? Então que você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, ou tem trazido, né, durante os cultos, que possa entregar com a mesma alegria, né, da oferta, da consagração, da unção, da campanha, porque a nossa alegria, ela não está nas coisas materiais, nossa alegria vem do Senhor, amém? Mas que o Senhor, ele tem dado para nós essa oportunidade de mantermos uma parte da obra dele na terra, né? Seja a igreja local, seja as missões, seja, né, aquilo que nós temos feito aqui, mas com alegria. Como Paulo vai dizer lá nas cartas aos Coríntios, né? Voluntariedade, com alegria, né? Com fé, né?
com fidelidade, e assim possamos fazer isso de coração, e a gente vai louvar mais um cântico, amém? Se coloque em pé, vamos orar. A gente vai louvar um louvor que diz: quão grande é o meu Deus, e você vai ter a oportunidade de trazer, né, a sua oferta, trazer o seu dízimo na casa do teu. Eu queria chamar a pastora Rosana para fazer essa oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, consagrar as nossas ofertas, Senhor, consagrar o nosso dízimo, Senhor Deus, a Ti, Deus querido. Agradecer a Ti, em primeiro lugar, Senhor, por todas as portas abertas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por suprir as nossas necessidades, Senhor. Muito obrigada, Pai. Toda a honra e toda a glória é Tua, Senhor. Nós só estamos devolvendo, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, com tanto amor, carinho, cuidado, Senhor, para as nossas vidas. Pai, neste momento, Senhor, eu abençoo, Senhor, todas as minhas clientes, Pai, em nome de Jesus, as minhas coisas, Pai, as minhas mãos, Pai, eu entrego somente a Ti, agradeço e glorifico a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quão grande, você pode declarar: quão grande é o teu Deus, é o meu Deus. Aleluia. Yeah.
Glória a Deus. Nós vamos levantar um clamor também pela vida do Gustavo Henrique, o Marcos, né? Também. 2 jovens que acho que estavam internados na clínica lá em Bertioga e pediram oração, acho que estão na rua agora vendendo as coisas lá. Acho que deram uma escapada, né? Marcos, Gustavo. Também nós continuamos orando pela vida do Ilho, não é isso? Do Ilho. Para que o Senhor, nós temos pregado, o Alexandre tem pregado, é o vizinho dele ali, né, também. Nós fomos lá, para que o Senhor ilumine ali, dê a revelação da necessidade, né, da salvação para a vida dele. Rodrigo também da Isa, o outro Rodrigo Nunes, né, que é o pai da Larissa lá de Salesópolis, que está internado. Tem bastante gente, alguns já estão ali na caixinha de oração, e o Marcos, né, e o Gustavo, esses que e o Duílio, que não estão ainda, mas já estão no grupo da igreja, já estão nas orações. Se você lembrar de mais alguém agora, coloca na mão de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, por a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que muitos, ó Deus, como esses amados, queriam estar e não podem. Ó Deus, o Marcos, o Gustavo, ó Deus, também que nós ali deparamos, ali em Bertioga, e não estão mais na clínica, não estão mais adorando, mas, Senhor, que o Senhor dê forças, ilumine para que eles possam largar aquele vício maldito. Pai, em nome de Jesus, também oramos pela vida do Duílio, Senhor, para que mesmo tenha a Tua mão ali, Senhor, iluminando a revelação da necessidade daquele homem, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor ama, de salvação, de libertação, de cura divina, porque o Senhor tem ali estado com ele cada dia, Senhor, com a mãe dele, ali com os Teus vizinhos, tem pedido oração. Também, Senhor, o Rodrigo, que está lá, Senhor, ó Deus, o Felipe, o Daniel, tantos outros que estão ali, Senhor, encarcerados, mas só o Senhor pode libertar, Senhor, dessa prisão, ó Deus, primeiro daquela prisão espiritual e também desta física, que o Senhor esteja com ele lá também, não só na prisão, mas aqueles que estão no hospital, Senhor, agora acamados e estão em tantos lugares, ó Pai, entregamos as Tuas mãos também, ó Deus, o Rodrigo, pai da Larissa, lá, Senhor, também, que o Senhor esteja com ele, ó Deus, naquele hospital. É o Senhor que dá nova força, troca o coração, troca as veias, é o Senhor que faz o milagre, e nós entregamos, ó Deus, cada enfermo, cada um, Senhor, que está nas nossas orações, em nossa mente agora, nas Tuas mãos poderosas, e assim seja feita a Tua vontade, ó Pai, que é boa, agradável, perfeita, nessas vidas, na nossa vida, na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Com alegria nós estamos aqui, né? Como eu disse, terminamos a campanha, mas a guerra continua, né, irmãos? Chuva não é impedimento, chuva é bênção, né? E hoje você está aqui, na campanha também nós estivemos, né? E temos a oportunidade de celebrar mais uma vez Jesus, né? A nossa nova vida com Jesus. E estamos aqui para louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. O pregador não chegou, né? Acho que teve algum impedimento aí, mas o Espírito Santo está aqui, né? Hoje era outro pregador aí, eu ia dirigir, mas e outra pessoa ia pregar. Acho que já dá para voltar aos cultos de departamento, né? Estão acostumados com o departamento, dirigindo os cultos. Primeira quinta-feira já das crianças, né? E por aí vai, né? Mateus, capítulo 7. As crianças vão ficar com a gente aqui hoje, né? Já. Algumas crianças estão viajando, que estão aqui na... Está acabando as férias das crianças, né? E nós temos que estar sempre aí na casa do Senhor, né? Mateus capítulo 7, versículo 7 apenas. 7 e 8. Quem achou aí, dá glória a Deus.
pode ficar sentado mesmo. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Amém? Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, e a tua palavra, nós pedimos a tua revelação, ó Deus, na vida de cada irmão, mais uma vez, que o Espírito Santo revele, Senhor, aquilo que nós precisamos, e assim, Senhor, para colocarmos em prática, Senhor, nessa noite, ó Deus, onde viemos na tua casa te louvar, te adorar, acabamos de declarar, ó Deus, que tu és grande, ó Deus, que o Senhor é poderoso, declaramos, ó Pai, que o teu reino vem na nossa vida, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre, e assim seja, Pai, sobre cada lar, sobre cada família, que assim saiamos daqui a pouco, Senhor, e não permitamos que o inimigo roube essa semente, mas que ela produza 30, 60, 100 por um na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Peçam, ou na outra tradução corrigida, né? Pedir e dar-se-vos-á, né? Busquem. Então, irmãos, seguindo uma linha de pensamento, né, que nós falamos aqui no início, né, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por que humilde? Porque o humilde ele pede. O humilde ele pede. O que a pessoa que ela não desenvolve a humildade nela, ela acha, eu não preciso nem pedir. Quem já ouviu isso? Eu não preciso nem pedir, que Deus já sabe o que eu quero, né? Mas é que, na verdade, para pedir, tem que ser humilde, tem que descer, tem que falar, olha, eu preciso, né? Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, preciso da tua presença. Lógico, são coisas abstratas que nós falamos, né? Primeiro, o reino de Deus, justiça, paz, alegria. Precisa pedir, né? Por isso ele diz aí, ó, peçam e lhes será dado. Mas tem que saber pedir. Não pode pedir de qualquer jeito. A gente não pode pedir para gastar, olhando para nosso umbigo. Você produz fruto, você produz, né, muita coisa e é produtivo, mas não é para você primeiro, é para as pessoas que estão à sua volta. A começar da sua casa, a começar, né, da onde você mora, na rua, e a igreja também, né, ministério, igreja, e nós não fomos chamados para pedir para nós mesmos. As pessoas aí que nós quebramos a cara quando nós pedimos e achamos que vamos gastar, né, nos nossos próprios deleites. Não é dessa forma. Então precisa saber pedir. Depois ele fala, busquem. Busquem. Para nós obtermos algo de Deus é preciso ir para a segunda etapa, ir para a parte de buscar. Buscar, você tem que sair da acomodação, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Nós pedimos, dá para pedir em casa, não dá? Mas para buscar não, a gente tem que vir para a igreja. Muitos que estão assistindo, e eu convido a todos, né, que moram perto, lógico, para vir para a igreja, porque você só vai ficar pedindo na sua casa. Agora, quando você vem para a igreja, você vem buscar. Você vem buscar a comunhão com Deus, você vem buscar a comunhão com os irmãos, você vem buscar não uma coisa material, você vem buscar a bênção espiritual, você vem buscar, né, buscar o reino. O reino precisa ser buscado. O reino não é coisas material, o reino são coisas abstratas. Por isso que ele diz lá, né, Paulo vai dizer que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Na verdade, ele pega essas três coisas e a gente, né, sabe que delas ramificam várias coisas abstratas. E é lógico que ele diz lá, e todas essas coisas, né, todas as coisas que lá estava tipificando, as demais coisas, né, seriam acrescentadas. Mas tem que buscar. Fala para o seu irmão aí, o irmão precisa buscar. Fala para ele, busque. Fala para ele, peça, né? Busque. E outra coisa, aqui, Jesus está falando com os discípulos. Só discípulo
pede, irmãos. Quem é discípulo de Jesus aí? Só discípulo pede, só discípulo busca. Quem não é discípulo não consegue buscar. Ele fica, né? Não, você vai ver que muitos que não eram discípulos de Jesus, eles não buscavam. Então, tem que saber pedir, tem que saber buscar, né? Buscar, ele fala de intensidade, perseverar na oração. Pedir, você faz a oração lá, tal, mas buscar fala de intenso. Você ser intenso na oração, no louvor, na adoração, né? Buscar fala da sua intimidade, intensidade, perseverança. Não é desistir logo na primeira. Desistiu, perdeu. Você precisa perseverar, né? Então, Jesus mandou pedir e Jesus mandou buscar. Foi Jesus que mandou. Amém? Jesus mandou você pedir. Não é o pastor que está mandando, não é uma pessoa qualquer que está mandando. Jesus está mandando pedir e Jesus está mandando buscar, né? E aí ele fala aqui, né, peçam, né? Busque, nessa tradução aqui, né? Peçam, busquem. Olha o versículo 9, 10 e 11 aí, ó. Você vai ver que é para filho, é para discípulo. Ele vai dizer no 9, ó. Ou quem de vocês, olha aí, pedir é para filho, ó, buscar é para filho, ó. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem de vocês? Seu filho está lá e ele pede um pão e você vai buscar uma pedra lá no quintal, ó, está aqui. Qual de vocês? Olha, repare que pedir, buscar, não é só para discípulo. Além de ser para discípulo, é para filho. Você é filho de Deus. Através de Jesus Cristo, né? Filhos por adoção através de Cristo. E Cristo está falando, mandando pedir, buscar. Olha aí, o filho vai pedir um pão. Como é que você vai pedir algo ao Senhor e Ele vai te dar outra coisa que não tem nada a ver, né? Por isso tem que saber pedir, tem que saber buscar. E aí ele fala aqui, ó. Ora, se vocês, no versículo 11. Ora, se vocês que são maus, olha, vocês que são maus, que pecam, né? Ó. Sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha aí. Então, é para filho, é para discípulo, é para família, né? Família de Deus, família do Senhor, a família de Deus, a igreja é a família de Deus. E o Senhor está dizendo, olha, se vocês pedirem, se vocês buscarem, né? Se vocês baterem, porque depois ele intensifica, nós precisamos intensificar a nossa oração batendo. Quando fala de evangelizar pessoas, convidar, né, pessoas para ocupar, né, também esse mesmo lugar, né, que é o corpo de Cristo, nós não podemos desistir. Você não pode desistir de evangelizar aquele vizinho seu, aquele colega da escola, aquele amigo do trabalho, aquela pessoa que está lá, da sua familiar ou família mesmo. Não pode desistir. Buscar fala de intensidade, é para a família de Deus, é para discípulo, é para filho, que você possa buscar, né? O filho recebe a herança, né? Herança é proteção, a proteção, e é para filho, então tem que saber pedir, tem que saber buscar. Tem muita gente que para no pedir, ele está pedindo, ele fica pedindo, mas ele não vai buscar. Ele não vai bater na porta certa. Ele até busca muitas vezes, mas quando se fala de bater, ele vai bater na porta errada. Ele vai, né, bater na porta que, né, não vai trazer nada para ele. Então, a terceira fase, a terceira etapa da oração, né, vamos dizer assim, é bater. E a gente clamou, né? A gente fez o clamor aqui os 12 dias. Você tem orado na sua casa, você tem orado na igreja, você tem orado, pedido, tem buscado, né? Então, isso é para discípulo, é para filho de Deus. E aí vem a terceira etapa, que é bater. Em qual porta, né, nós temos batido? Qual porta que você tem batido? Porque ele diz, ó, todo
aquele que pede, recebe. Olha aí, ó, como nós temos pedido. Todo aquele que busca, encontra. Nós lemos aí também, né? Então tem que saber pedir, tem que saber buscar, tem que saber bater na porta certa, porque ele diz, ó, batam e a porta será aberta. Olha aí. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Depois ele vai dizer, todo que pede, recebe. Olha aí. E aí você tem que saber o que? Receber. Tem muita gente que pede e quando vai receber, ela, não quero não. Quem já viu isso? A pessoa pediu, ou nós mesmos, aconteceu com a gente, a pessoa vai lá entregar alguma coisa, não, isso eu não quero não. Não, não é para mim não. Então tem que saber receber também. Fala para o seu irmão, tem que saber receber. Então, primeiro, pode estar pedindo errado, tem que tomar cuidado para não pedir errado. Segundo, pode ser que não seja o tempo, né? Não seja o melhor. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E a gente precisa, né, intensificar, pedir, buscar e bater. Bater fala de uma atitude mais ousada, né? Você vai lá bater, você pediu, você buscou e agora você vai ousar. Então, você precisa ser alguém mais ousado de ir lá bater, mas na porta certa, né? E quando o pedido é justo de pedir, buscar e bater, quando o pedido é justo, ele diz, olha, vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas. Imagine o Pai de vocês, celestial. Mas um pedido justo, né? Então, não adianta a gente ficar pedindo, chega na hora de buscar, você não vai. E não adianta ficar pedindo e buscando, chega na hora de bater, você para. Então, precisa pedir, precisa buscar, precisa bater. Bater fala, né, de nos consagrar, de jejuar, de, né, estar lendo, meditando na Bíblia, na palavra. Você precisa ler a Bíblia não é só para ser lida na igreja, né? Há a gente sempre faz um desafio, né? Uma maneira de ler, outras maneiras também, quem tem aí algumas outros planos de leitura, mas se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira no ano. Então olha como o Senhor quer que nós conheçamos a Ele. Então essa parte de buscar, né? De bater, vai falar de ousado, e a gente, né? Buscar fala de congregar, de estar no lugar certo, na hora certa, né? Buscar ao Senhor e orar, ler a Bíblia, perdoa, não, eu não perdoo, ama, não, eu não vou amar, né? Então, não praticar o mal, e a gente tem que tomar cuidado, porque quando vai falar de bater, de buscar, a gente gosta de zona de conforto, e o mundo, né? A sociedade que nós vivemos, ela está treinando cada vez mais as pessoas para zona de conforto. A gente gosta de delivery, né? A gente liga, manda um zap lá, ó, eu quero um lanche, uma marmitex. E aí quando demora a gente fica lá, ó, por que está demorando? Ah, né? Porque tal. A gente gosta na hora. Antigamente, quem lembra do fogão a lenha, né? Tinha que ir lá atrás, buscar. A gente sempre está lembrando isso, por quê? Porque, infelizmente, vivemos uma sociedade que quer as coisas para o já. O mundo está treinando, né, as pessoas para serem aceleradas, ansiosas. E aí, quando a gente leu lá, né, na carta de Pedro, ele disse, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Lança sobre Jesus a sua ansiedade. Tudo isso está falando de alguém que está intensificando a sua oração no pedir, no buscar e no bater, mas tem que saber receber, tem que saber, né, encontrar, né, e entrar na porta certa. O grande problema de muita gente, né, é que esquece o que pediu. Muitas pessoas esquecem o que pediu e depois esquecem de agradecer porque Deus fez.
A estatística bíblica, na verdade, a palavra de Deus, ela é correta. Somente 10% voltam para agradecer. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Um só. Se 100 pessoas forem curadas ou receberem uma bênção na igreja, somente 10 vêm aqui contar o testemunho. É assim, se 1000 pessoas, 100 vêm contar. Outros, não, Deus sabe, eu tenho vergonha, eu até esqueci o que eu pedi, nossa, eu esqueci e tal. Então, o grande problema é esse, né? Por quê? Porque quando fala de intensificar a oração, né, vai achar que, não, eu já pedi isso aí, Deus já fez, ou Deus nem lembra mais de nada, né? Então, pedir, buscar e bater. Você lembra em Lucas 15, Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida. O pastor tinha 100 ovelhas, e ele conta lá todos os dias, e aí um dia ele chega lá para contar, tinha 99. Né? E ele poderia, já ainda ficou 99. Não, ele vai atrás, porque ela se perdeu, né? E ele vai atrás, e ele tem vara, tem cajado, e aí traz a ovelha de volta. E a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, esse buscar, né, ele fala para nós buscarmos, né, e estarmos dispostos a pagar o preço. Né? E muitas vezes, né, como o salmista vai dizer lá no Salmo 23, tem um vale, tem sombra da morte, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que tem o pastor do Salmo 23, e ele, né, tem ele na sua vida, ele pede para ele, busca ele bate na porta, né, que é ele. O Senhor diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele tem, né, essa certeza, como diz lá no último verso, Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né? Então essa comodidade é que nós temos que sair dessa zona de conforto. Deus quer que você saia da zona de conforto esse ano. Por isso que você clamou aqui pelas bênçãos, por renovação, né? Pela resiliência, pela resistência. Você clamou por dependência, clamou por tantos preceitos, tantos valores aqui na campanha, né? E ainda muito o Senhor tem falado conosco desde de domingo, né? Que nós precisamos, né, lembrar que somos aqueles ungidos de Deus e precisamos conservar essa unção. Essa unção que você recebeu, ela não é sua, ela é do Senhor, mas tem um preço, e esse preço não é um preço material, é um preço de sair da zona de conforto e continuar pedindo, e continuar buscando, e continuar batendo, e continuar sabendo receber, sabendo encontrar e sabendo entrar na porta certa. E aí a gente vai saindo dessa zona de conforto e a gente vai lembrar da palavra de domingo, né? Que o Senhor disse para nós, olha, para vocês terem sucesso naquilo que vocês fazem, seja em qualquer área da sua vida, vocês precisam ser obedientes, confiantes e aliançados. 3 coisas que precisa você levar para toda a sua vida: casamento, família, né? Casa, igreja, trabalho, seja onde for, você precisa ser obediente, você precisa ser confiante e você precisa ser alguém aliançado. Salvos vivem em aliança, né? Então, precisa pedir, mas precisa saber receber. Precisa buscar sair da zona de conforto, mas precisa saber encontrar também, né? E precisa também bater, mas entrar na porta certa. Quando fala de bater, fala de atitudes, né? Que a gente precisa ser mais ousado e precisa ser alguém determinado. Não dá para você ficar, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Tem que ser alguém determinado, né? E aí até buscar até encontrar e bater até que a porta se abra. Então fala de insistência. Não pode desistir. Fala mais uma vez o seu irmão aí, não desista, irmão. Bater com perseverança. Olha Mateus 7, 24.
Ó, ele continua aí. Mateus capítulo 7, versículo 24. Ó, todo, pois, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aí, ó, um homem prudente. Então, construiu sobre a rocha. Ele teve que cavar, ele teve que ser perseverante, ele teve que, né, se esforçar, teve que pagar o preço para chegar na rocha. Depois a gente vê que quando veio as lutas, né, que a chuva, os rios sopraram, as dificuldades, as tempestades da vida, a casa nem tremeu, porque estava construída na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, irmãos. É Ele que é a porta, né? Então, a gente precisa estar perseverantes, né? Precisamos estar prudentes. E também, em Marcos, ele fala sobre aquela mulher, lá em Marcos 7 também, né? E ele vai falar sobre aquela mulher, Ciro-fenícia, que a mulher de Cananéia, em uma outra tradução mais antiga, mas ela chega uma hora que Jesus, ele, né, não responde nada. Porque ela tinha uma filha endemoniada em casa, está lá em Marcos capítulo 7, e ela vai correndo até Jesus, os discípulos já começam a falar, Jesus, faz alguma coisa para essa mulher, né? Está com a filha horrivelmente endemoniada, ela não era de Israel, ela era, né, de Canané, ela não era da região da Judéia, e Jesus veio para os judeus primeiro, e Jesus, silêncio. E ela está pedindo, Senhor, socorre-me. Aí ela está buscando, ela vai e se ajoelha, ela se prostra, ela tem atitudes de alguém que está batendo na porta certa, que é Jesus, e Jesus diz para ela que, olha, mulher, Jesus fala para os discípulos, Jesus, cura ela logo, ela vem gritando que nem louco, faz alguma coisa, Jesus. E Jesus diz assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas olha como ela bate na porta certa, ela diz assim, ó, lá no versículo 24 de Marcos, capítulo 7, sim, Senhor. Ela reconhece que Ele é o Senhor da vida dela. Irmãos, quando fala de pedir, buscar e bater, fala de nós sabermos o nosso lugar, sabermos se nós somos Senhor. Eu quero ser o Senhor da minha vida, e a gente para, né? Eu quero ser o Senhor, então eu gosto de zona de conforto. Não, o Senhor é Jesus, nós somos servos, amém? Você é um servo do Senhor. Olha como ela diz lá, sim, Senhor, Marcos capítulo 7, versículo 24. Coloca para nós aí na tela, para a gente ganhar tempo. Marcos 7, 24. É isso mesmo? Não é isso aí não. Vamos achar aqui, peraí. Marcos. Mulher de Cananéia. Esse. É isso mesmo, Marcos 7, 24. É o 7, 24, mas vamos para o versículo que ela vai falar. Vamos ler do 24 em diante, aí a gente fica mais fácil aí. Vamos lá. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Versículo 24. No entanto, não pôde ocultar-se. Versículo 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, ela veio, se ajoelhou, olha aí, ela veio, se ajoelhou aos pés dele, ela veio buscar, ela não ficou lá parada. E essa mulher era estrangeira, de origem Ciro e Fenícia. E pedia, olha o que ela fazia, ela pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Olha aí. Mas a mulher respondeu, sim, Senhor. Numa outra tradução, nessa ela fala, Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor, irmãos. Quando nós achamos que nós somos Senhor da nossa vida, né, nós saímos do buscar, do bater,
né? E achamos, e até do pedir, porque aí vem a soberba, né? Ó, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Olha aí. Marcos conta de uma forma, Mateus também fala dessa passagem, né? Mas o interessante é que ela fala Senhor, né? Mas ela, sim, Senhor. Na tradução corrigida, né? Ele diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos, né? Ela reconhece que ele é o dono. Aqui fala criança, né? Que as crianças geralmente derrubam as migalhas lá. E Jesus naquela hora, irmãos, ele está falando: olha, eu vim para os judeus. Depois João vai dizer, João capítulo 1, né? Veio para os seus, versículo 11 e o 12, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho pede, filho busca, filho bate na porta certa, é discípulo, né? E sabe que essa zona de conforto não vai levar a nada, então a gente precisa, né, bater, precisa buscar, a gente precisa bater, a gente precisa pedir, mas tem que saber, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Qual porta você tem abatido? Qual porta? Qual etapa você está? Eu estou lá no pedir. Vai para a etapa do buscar, vai bater. Né? Eu já estou aprendendo a receber, aprendendo, né, a encontrar, aprendendo a entrar na porta certa. Então Deus nos dá a oportunidade, de ter desejos, necessidades. Nós falamos aí, ó, lá no Amigo de Oração tem lá um desejo, uma necessidade. Foi Deus que nos deu essa oportunidade. E se for desejo justo, com certeza Deus vai falar: olha, pode, é sim ou não, espera, mas o Senhor, ele tem os planos dele, né? Mas para isso a gente precisa, né, bater, a gente precisa saber, aprender essas coisas aqui, né? Então precisamos lembrar que Ele ouve as nossas orações. O Senhor ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas você precisa buscar, você precisa bater, amém? Você precisa perseverar. E aí a gente, né, olha a palavra claramente: porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Amém? Então o Senhor quer que você encontre, mas Ele quer que você intensifique mais. Todo aquele que bate, a porta será aberta. Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz, né, que, coloca para nós aí, ele fala sobre a porta. Eis que eu coloco diante de ti, ó. 3:20 ele fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha aí, ó. Ele está à porta, irmãos. E essa aí é ele que está batendo, ó. Ele que está batendo. Mas se alguém ouvir a minha voz, tem muita gente que na hora de ouvir a voz, não ouve a voz do Senhor, ouve a voz de outro, vai atrás de outras pessoas, né? E em João ele diz que ele é a porta, e aí ele diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então tem que ouvir a voz de Jesus, tem que ouvir a voz do Senhor, a voz dele é incomparável, a voz do Senhor, né, somente aqueles que estão, né, ungidos, aqueles que estão mesmo, né, com a revelação da palavra, estão prestando atenção, como aquela mulher, né, serva, debruçada ali, se arrependendo, se humilhando, é que vão ouvir a voz do Senhor, né? E Ele ouve, o Senhor ouve e vê as nossas orações, né? Então Jesus, Ele está falando conosco, né, que Ele está à porta, mas o Mateus, ele fala que nós precisamos bater. O Senhor agora está dizendo que Ele está ouvindo a nossa voz. O Senhor sempre ouve a nossa voz, mas e você ouve a voz dEle, reconhece quem é Ele,
ou é a voz do mundo, ou a voz da sua carne, do seu coração, e você ouviu e falou, não, é a voz de Deus, e não é, não é. Então, para isso precisa de intimidade. Ele ouve e vê, né, as nossas atitudes, nosso comportamento. Então, a gente sabe, irmãos, quando chega alguém na nossa casa, nós não abrimos a porta para qualquer um. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Então, né, não é qualquer um que vai entrar na nossa casa. E a gente sabe que Jesus também é assim, né? E em 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você pede, se você, né, busca, se você bate, nem, olha aí nessa tradução, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, você ama o Senhor. Como é que eu sei que eu amo o Senhor? Quando eu obedeço, quando eu confio, quando eu estou aliançado com Ele, né? Estou aliançado e nada me tira dessa aliança, né? Então, além da porta, Ele está além da porta, irmãos. Você pede, você busca, você bate, e Ele está além da porta, né? E Ele abre a porta quando você está, né, o amando acima de tudo, acima de todos. Ele abre a porta e diz para você, vem cear comigo, né? Vem cear comigo, né? Ele diz que Ele abre a porta, né? Vem cear, porque Ele diz aí em Apocalipse que nós lemos, né? Então, Deus sonda os nossos corações, e Ele sabe como nós estamos intensificando, se estamos só no pedido. Ele sabe se você está sabendo receber, Ele sabe se você está buscando, ou sabe se você não está sabendo também receber e não está sabendo encontrar. E Ele sabe, conhece se você está batendo na porta certa ou está batendo em outras portas. E se você está sabendo entrar quando a porta se abre. Porque Ele diz, aquele que bate, a porta será aberta. Mas tem gente que vê a porta aberta e não entra, fala, não, essa porta aí, né? Então o Senhor dá oportunidades para aquele que é discípulo, para aquele que é filho, para aquele que está buscando de Deus, né? Como nós falamos, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor, né? Romanos também 12, 1 e 2, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, né, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformeis. Então, todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra, e tudo, né, aquele que bate, a porta será aberta. Que você, esse ano, possa ser uma pessoa mais ousada em buscar, em bater, ser alguém que vai, né, não vai desistir, vai continuar, vai ser perseverante em evangelizar, seja, né, uma pessoa que você está lá já falando, seja alguém que você ainda vai ver, aqueles vão passar por você, que você seja esse que o Senhor quer que você seja, amém? E o Senhor diz que conhece as nossas obras, o Senhor conhece, e aí agora sim, Apocalipse 3:8, ele fala dessa porta aí, ó, conheço as tuas obras, olha aí, conheço as obras, o Senhor conhece cada obra que você realiza, cada obra, né? Seja ela boa ou mal, o Senhor conhece, mas Ele diz, ó, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Olha aí, Deus abriu a porta para aqueles que bateram, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Olha aí, ó, o Senhor sabe que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha aí, seja onde for, irmãos, guarde a palavra de Deus e não negue o nome dEle. Não negue Jesus, seja onde for, seja na escola, seja você que estuda, você que está trabalhando lá, né, não negue com seu testemunho, seja alguém que está testemunhando como discípulo de Cristo, como um filho de Deus, como alguém que está pedindo, buscando, batendo, mas sabendo receber, sabendo encontrar, sabendo entrar, porque Ele diz, eis que eu coloco diante de você
uma porta aberta, né? E sei que você tem pouca força, ó. E essa porta ninguém pode fechar, né? Mas porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Então, Jesus, ele fala disso, ele nos ensina, porque ele é o maior exemplo. E mesmo quando, né, ali no jardim de Getsêmani, ele vai orar, e ele suava gotas de sangue, e ele vai dizer ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, que a vontade de Deus, que Paulo vai dizer lá em Romanos, que é boa, agradável, perfeita, que nós possamos lembrar sempre na nossa oração, seja pedindo, buscando, batendo, recebendo, encontrando ou entrando, que nós possamos lembrar: seja feita a sua vontade, Senhor. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é agradável, é perfeita na nossa vida. Se coloque em pé, vamos orar em cima dessa palavra. Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, o Espírito Santo, Senhor, aquilo que o Senhor já tem falado com a igreja. E assim, Deus, trabalha em cada coração, em cada vida, onde há o temor do Senhor. Como declaramos aqui no brado do clamor, Pai, que fizemos na campanha, a estrada foi o Senhor que preparou, ela é boa, é iluminada, e temos que continuar andando por ela com sabedoria, Pai. E a sabedoria fala de pedir, de ser alguém humilde, fala de buscar, de ser alguém, Pai, que sai da acomodação, sai da zona de conforto, batendo, Senhor, ó Deus, jejuando, orando, Senhor, congregando, sendo alguém que está, ó Deus, fazendo a Tua vontade, Senhor. Alguém que saiba receber, saiba encontrar, saiba entrar, Senhor, na porta que o Senhor já abriu para nós, uma porta aberta, e mesmo tendo pouca força, Senhor, que possamos continuar guardando a Tua palavra e não negando o Teu nome, Senhor. E assim nós oramos e agradecemos pela Tua palavra, que possamos praticá-la, Senhor, com verdade em nossa vida, e assim levá-la para os nossos irmãos, para as nossas pessoas que vão caminhar e aquelas que ainda vão ser evangelizadas por nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Pode sentar, tome o seu lugar. Glória a Deus. Então, continue pedindo, continue buscando, não fica só no pedir, e vai bater, mas saiba receber, saiba encontrar, aprenda, né? Aprendemos a receber, aprendemos a encontrar, aprendemos a entrar na porta certa, amém? E Jesus, Ele é o Senhor, Ele é a porta, nós não somos porta, Jesus é porta, Jesus é o Senhor, nós somos servos, amém? Lembrando, irmãos, que nós temos aí amanhã, voltou a tarde da bênção, é isso, né? Então os irmãos, faça chuva, né? Ou sol, que está chovendo aí, vai para a igreja. Ou os irmãos que podem, quem não pode, convida alguém que está podendo vir, né? As irmãs que estão aí do lar, que estão trabalhando no serviço que dá para vir. Amanhã, 3 horas da tarde, convida para também estar aqui buscando o abençoador, né? O nome é Tarde da Bênção, mas que nós buscamos o abençoador, 3 horas da tarde. Os irmãos venham a divulgar que já voltou, retornou a nossa Tarde da Bênção, tá bom? Aí, ó, mulheres, relacionamento transformado. Isso aí eu não sei, tem que falar. Como que é? Amém, irmãos. No dia 14 de março, nós vamos ter o nosso chá de mulheres, né? Glória a Deus, né, irmãs? Amém, Jesus. Então, o investimento é R$30, mais um prato de doce ou salgado. E aí nós vamos estar conversando no grupo sobre isso já, mas já podem estar convidando as mulheres, né, que queiram participar conosco, amém? Eu vou postar lá no grupo, aí vocês já podem estar convidando as pessoas, porque a nossa igreja é pequena, então já tem os números certinho de mulheres que cabem aqui, não pode ser mais que isso, tá bom, irmãs? Deus abençoe. E já tem pregadora para o nosso chá, que vai ser a pastora Miriam, lá de Jundiapeba, que vai estar ministrando para nós. Então, o tema aqui, deixa eu só explicar, né? Esse ano eu fiz diferente. Coloquei 13º encontro, porque já são 13 encontros que a gente faz aqui, que é o nosso chá.
edificando relacionamentos que nutrem a alma. E o tema é coração curado, relacionamento transformado. Porque nós estamos estudando sobre uma mulher de relacionamentos saudáveis, de comunhão uns com os outros, né, de cura interior, alma. Então, por isso que esse tema para nós esse ano. Amém? Amém? Nas mulheres aí, né? Entenderam? E vão divulgando aí. Agora, a divulgação, a gente não usa mais o papel, né? É tudo WhatsApp e internet aí. Mas o boca a boca, ele dá mais certo ainda, né? O Alexandre é prova disso. Ele falou, não veio quase nada de cliente na internet, é tudo boca a boca. Então, você que parou de boca a boca, achando que isso aqui vai ser melhor, se enganou. Tem que continuar evangelizando boca a boca, né? Para salvação, né? Para ressuscitar ali o que está morrendo, tem que ser boca a boca, né? A respiração boca a boca. Então, que você possa continuar fazendo aí essa grande obra, evangelizando também, né? E esses eventos também é para isso, né? Que venham mulheres e nos eventos dos homens que não conhecem Jesus ainda, para que possam se converter e o Senhor dê para elas, né? Essa oportunidade aí. Amém? Domingo nosso culto começa mais cedo, 18h30. Convida alguém. Domingo já é o primeiro domingo, né? De fevereiro. Já que está acabando janeiro, irmãos. Acabando janeiro. Teve uma irmã que ligou para mim, olha, falou com a gente, né? Irmão, não sei. Olha, eu estou sentindo falta dos cultos da campanha. Todo dia à noite eu estava na igreja, né? É a oportunidade aí agora de não é só na igreja, né? De estar na casa também louvando, adorando o Senhor, né? E não perder os cultos que tem, que Jesus está voltando daqui a pouco, não tem mais, o Espírito Santo vai embora e a gente precisa estar, né, esperto aí, vigilante, porque nós queremos subir na primeira chamada. Então, domingo, 18h30, começa o culto mais cedo, que os irmãos venham preparados aí também para adorar o Senhor. Convida alguém, e as irmãs estão ali na porta com a sugestão da cesta básica, também para já estar trazendo, né, durante os cultos aí da semana, e a gente já está chegando aí daqui a pouco a mais uma Santa Ceia. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando. Chuva de bênção. Se você sentiu falta de alguém aqui, ore por ele. Alguns irmãos ainda estão viajando, né? Outros estão na chuva aí. A chuva é bênção. E a gente possa estar orando uns pelos outros. Trabalhando, né? Alguns estão trabalhando também. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.